Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje, no meu retorno, vamos falar da Taça Libertadores da América, onde Cruzeiro e Atlético estreiam durante a semana, e do Campeonato Mineiro, que teve a sua rodada número 3 nesse último fim de semana. Comigo aqui no estúdio, Josias Pereira. Tudo bem, Josias? Tudo bem, Cabisa. Bom retorno aí para você, de volta aqui ao Esporte.com. Nós vamos falar sobre esse final de semana de jogos, né, que não foram tão assim expressivos, porque Cruzeiro e Atlético estão aí com suas atenções voltadas para a Libertadores. É verdade. Se você quiser participar conosco, internauta, basta acessar o www.superfc.com.br e lá enviar a sua pergunta, ou também pelo Twitter com a hashtag SuperFCAovivo, que você não está vendo hoje porque a gente teve um problema técnico. Mas vamos dar continuidade aos trabalhos. Josias, Sim. Vamos falar primeiro do jogo entre Atlético e Tupi que aconteceu no último sábado, que é um time que a gente não pode considerar nem misto, nem reserva. O que a gente pode considerar esse time do Atlético que enfrentou o Tupi no sábado? Na verdade, foi um ajuntado ali, né? Inclusive, nem o Paulo Tuori estava lá presente para ver esta equipe aí que foi jogada aos leões lá, né? Lá em Juiz de Fora. Uma equipe bastante desorganizada taticamente. Não podemos nem culpar, porque esses jogadores aí, eles estão realmente foram jogados ali para tentar alguma coisa contra o Tupi, né? Seria uma objetividade o time do Atlético, inclusive com erros na formação tática, erros bastante gritantes, entre eles a escalação de Leonardo e André no mesmo time, jogando ali como atacantes, indo para cima. A gente sabe realmente da qualidade dos dois, os dois praticamente se anulando em campo. Então, na verdade, começou tudo errado por aí, e além disso, juntaram alguns meninos da base com algumas outras promessas eternas do Atlético, tipo Leleu. Leleu também entrou no segundo tempo, no decorrer da partida também entrou. Leleu entrou só no segundo tempo, né? Exatamente, e também Renan Oliveira, que realmente eu também não sei qual a explicação, é que o Atlético precisa de jogadores ali, né, para reforçar essa equipe, mas eu não acho realmente que Renan Oliveira, jogadores que o Atlético está segurando aí, que voltaram de empréstimos, sejam realmente eficazes ali para mudar e transformar a história do Atlético. Então foi realmente um ajuntado, uma equipe totalmente desorganizada, né? Inclusive o goleiro foi até o Li, não foi nem o Giovani. O Li também não comprometeu muito, a equipe estava muito ruim mesmo, e aí acabou sendo dominada pelo Tupi, que jogou bem e vem mostrando uma consistência até boa aí nesse Campeonato Mineiro, nesse início do Campeonato Mineiro. Agora, uma coisa tem que ser dita, né? O Atlético está pensando na Copa Libertadores da América. Mas é óbvio também que nós vimos alguns jogos, né? Eu particularmente não vi todos, porque também eu sou de Deus, né? Também posso viajar, né, Josias? Com certeza. Mas vi jogos contra o Minas Futebol, não jogou bem. Tombense, não jogou bem. E vi contra o Tupi e não jogou bem. Exatamente. Vamos voltar um pouquinho contra o time do Tombense. Ali deu para ver exatamente o Atlético que provavelmente entrará em campo amanhã, certo? Será possivelmente a mesma escalação. Lucas Cândido deve voltar mesmo para a lateral esquerda. O Dátulo deve ser uma opção mais para o banco de reservas. Eu também não entendi até agora qual é a do Tuori colocando o Dátulo de lateral esquerdo, já que, no meu ponto de vista, no meu entender de futebol, é claro, a gente não pode ficar se comparando ao treinador, mas para mim o Dátulo tem um problema defensivo muito grande. O Richarlison se lesionou no ano passado, né? Poderia ter sido uma opção. Mas o time que vai jogar amanhã é basicamente, além de ter perdido para esse time da Tombense, é aquele que deu aquele vexame no Mundial de Clubes contra o Raja Casablanca. Mas, Josias, pensando no jogo amanhã contra o Zamora, é um time que é o atual campeão venezuelano, tem que mostrar que a Libertadores realmente é o torneio que o Galo quer, né? Exatamente, o Atlético pelo menos vai contar aí com a estreia de Ronaldinho na temporada, que já é um baita reforço para o Atlético, né? Se pensar na situação da equipe aí bastante desfalcada, vários jogadores lesionados, jogadores que são importantes, que apesar de nem estrearem, já são importantes para o Atlético, o caso do Pedro Botelho, que é o lateral esquerdo,
que o Atlético ali tá batalhando nessa posição e quando finalmente contratou um jogador para essa posição, ele chega ao Atlético lesionado, né? E aí é mais um problema para o Atlético, que já vem enfrentando essa situação nas laterais aí. O Marcos Rocha a gente não questiona muito porque ele é o titular absoluto há bastante tempo e apesar de ele não fazer assim grandes partidas esse ano, até que ele não está comprometendo muito, ele está até mais convicto na marcação, acho que o Paulo Torre está conseguindo acertar até bem esse posicionamento do Marcos Rocha. Mas do outro lado, do lado esquerdo, realmente é um problema, uma dor de cabeça. O Lucas Cândido não se mostrou bem no Mundial de Clubes, pelo que a gente viu. Um jogador também muito seguro, não pode culpá-lo totalmente, porque ele é um garoto que está subindo da base, deslocado de função, que ele nem é lateral, ele é volante e está ali improvisado. E o Dátulo realmente ele sobe até mais relativamente bem para o ataque. Sim. Mas questão de defender é um problema. A gente está vendo que a estrutura do Atlético, montada lá pelo Cuca, que é a questão dos volantes, não está funcionando, né? O Josué, que seria, no caso ali, né, substituindo o Leandro Donizete, há muito tempo que o Josué não vem jogando absolutamente nada, sobrecarregando o Pierre, que já era um jogador bastante tímido, né, pelo que a gente vê, bastante tímido eu digo, mais de aparecer para o jogo, né, não é a dele, o negócio é destruir jogadas. E o Josué é um jogador que não acompanha esse tipo de raciocínio, inclusive o Paulo Torre está até adiantando o Josué para jogar um pouco mais para frente e sobrecarregando o Pierre. Isso pode ser um gravíssimo problema para o Atlético, vai pegar uma equipe desconhecida, a gente não tem muitas informações do Zamora, mas aí a zebra pode começar a pintar logo nessa quarta-feira, então tem que tomar vamos cuidado. Combinar que jogando o futebol que o Atlético está jogando, perder para o Zamora na Venezuela não seria zebra, né? O que é interessante de analisar no Atlético, Josias, é que pensando pelo lado tático, o grande mérito do Cuca nesse time foi descobrir que Pierre e Leandro Donizete não tem saída de bola. Exatamente. Então o que ele fazia? Ligação direta. Isso. É a bola escorada, é a bola chutada pelos zagueiros, escorada pelo atacante, seja o Alexandro, seja o Jô, para dar a bola para os jogadores que realmente entendem de futebol, né? Que é o caso do Tardelli e é o caso do Ronaldinho Gaúcho. O Autuori, o que ele está fazendo? A bola está passando por Pierre e Leandro Donizete. E o que está acontecendo? Isso. Exatamente. Né? Não tem qualidade na saída de bola. Exatamente. Tentando encaixar uma mecânica de jogo um jogo mais trabalhado, com mais posse de bola e também toques, mas esses jogadores realmente não sabem fazer isso. Né? O Josué realmente tá uma negação e o Pierre não tem qualidade, sim, para fazer esse passe. Inclusive, até na última partida contra o Tombense, quando o Pierre esteve em campo, o Pierre se lançou ao ataque, tendo até alguns chutes, né, coisa que no AD a gente não vê o Pierre fazendo isso. E agora, né, o Paulo Torre aí colocando esses jogadores para frente. Então é uma coisa que precisa ser bem trabalhada, porque o Cuca, como você bem disse, é o Cuca explorando o chutão e seja o que Deus quiser, o Atlético jogou assim, né, 2 anos e meio, né, praticamente com o Cuca, assim, o Cuca conseguiu acertar esse esquema e agora tem uma nova filosofia de trabalho, uma mudança que passa, mas esses volantes não têm habilidade para fazer isso. Se contratasse um jogador que chegasse, tivesse uma qualidade de bola, uma qualidade de passe melhor dessa saída, né, seria interessante para o Atlético que está carente aí de contratações para essa Libertadores. E convenhamos, 2 anos com o Cuca, 2 anos e meio com o Cuca, mas se você colocar no resultado mesmo, os primeiros 6 meses de 2012 ganhou o Campeonato Mineiro, coisa que o Cruzeiro estava no processo de reformulação, o América estava no processo de reformulação. É claro, não estou tirando o mérito do Atlético, mas não dava para comparar aquele time, por exemplo, do primeiro semestre a nível nacional, tanto que perdeu para o Goiás na Copa do Brasil. Isso, foi eliminado. Chegou no segundo semestre, o time encaixou. Isso. Aí o time deu muito resultado, foi vice-campeão brasileiro. Na Libertadores, o ápice. Isso. Conseguiu. Mas nos últimos 6 meses, o Atlético, com todo respeito ao Alexandre Calil, ao Cuca, que trabalhou aquele time, e até às vezes a imprensa muito se enganou com isso, o Atlético não está jogando nada, tem 6 meses. Isso. Tem 6 meses que o time não está jogando absolutamente nada. O grande jogo do Atlético no segundo semestre do ano passado, tirando aquele 24 de julho, né? Desculpa, 24 de julho, foi a vitória sobre o Cruzeiro por 1-0 lá na Independência,
e que era um jogo que foi muito pau a pau, era para ter ficado, os gols saíram aos 41 minutos do segundo tempo, o Fernandinho de perna esquerda colocou na bola no ângulo do goleiro. Enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Atlético não tá jogando bem já tem um tempo. Antes tinha aquela situação que a gente falava, o Atlético não joga bem fora de casa. Não, esquece isso. O Atlético tá jogando bem nem dentro de casa mais. Exatamente. Então, tem que colocar o pé no chão agora, se reestruturar. Eu acho muito cedo também a gente ficar colocando pilha pro Paulo Autuori. Eu acho que ele tá tentando, eu acho que é um treinador que pode falar em... Cara, ele não é um treinador de alto gabarito hoje, é um treinador que já teve a sua fase, é um treinador... A palavra da moda é ultrapassada, né, José? Isso. Mas eu acredito sim que o Atlético tenha condições de pelo menos brigar pelo título da Libertadores. Não estou falando que vai ganhar. Não estou falando que é o grande favorito ao título. Mas, na minha opinião, tem um futebol que pode incomodar o resto. É um time que é o atual campeão, tem um fator casa que pode ser o diferencial. Entretanto, temos que esperar para ver amanhã, né, José? Temos que esperar e ver se essa equipe vai encaixar realmente nessa competição que é a grande ambição do Atlético aí para esse primeiro semestre, né? Mas não vai acertar se não tiver contratações, porque realmente está precisando o Atlético, a carência é nítida, todo mundo está percebendo o que o Atlético está precisando. E são jogadores... Já precisava. Já precisava, né? Já precisava. E, inclusive, né, a gente fica pensando, né? O Atlético está em uma busca desesperada aí para contratar. Contratou o Otamendi, agora o zagueiro argentino. Eu tenho uma opinião muito boa sobre o Otamendi. Pelo menos eu acho. O Otamendi foi contratado aí para tentar solucionar esse problema na zaga. Precisava de um zagueiro, não precisava só de um, não, precisava de uns 2, 3. Exatamente, né? Porque, pelo que a gente viu, o Gemerson não vai aguentar muita coisa. E o Emerson fora também já prejudicou bastante o planejamento do Atlético. Um cara que estava deslocado até outro dia, né? Exatamente. Não estava ninguém nem cogitava o Emerson, né? Agora virou essa importância do Emerson para o Atlético. E fora isso, a gente vai pensar, né? Gilberto Silva, não renovaram com o Gilberto Silva. E lá se foi também Rafael Marques, que era um zagueiro que, pelo menos na minha opinião, melhor do que o Emerson, né? Não teve nem muitas oportunidades. E na minha opinião, o Otamendi não é muito melhor que o Rafael Marques, não. Pois é. E aí também vamos pensar, Júnior César, é um lateral que tem nome. Para começar, o Otamendi, ele é um cara... Eu tô com a ficha completa dele aqui, ele é um cara novo, tem 25 anos. Só que ele é um zagueiro baixo, tem 1,80 de altura. Já tem que mudar o sistema defensivo do Atlético Otamendi. Com certeza. Seu Paulo Autuori já vai ter que fazer uma mexida ali, porque você tem 2 zagueiros altos, muito altos. Então você colocava principalmente o Pierre e o Leandro Donizete para tentar sempre cortar a bola baixa, né? Isso. Tentar sempre fazer a cobertura na bola baixa. E tá, ok, agora no jogo aéreo. Como é que vai fazer isso? Pois é, lembrando que da estatura de Leonardo Silva e Hever, né, que são bastante altos, né? E lembra muito também a questão, o Otamendi lembra assim, a questão de tamanho, né? O Vitorino também, quando o Vitorino estava no Cruzeiro, que o pessoal também pegava no pé do Vitorino por essa questão de tamanho, que ele não tinha uma estatura muito boa. E apesar que ele jogou até bem, relativamente bem, quando ele iniciou sua passagem no Cruzeiro. Depois as lesões não deixaram. Atrapalharam bastante. O que aconteceu com o Otamendi foi o seguinte, ele é um jogador que começou a carreira no Vélez Sarsfield, 2007, 2008, naquele time lá. Foi vendido ao Porto. Isso. No Porto é que ele falou, eu sou um bom zagueiro, eu sou um grande zagueiro. Titular no Porto durante esses anos. Ganhou alguns campeonatos portugueses, estou até com a ficha dele aqui. Ele ganhou uma Liga Europa e 3 títulos portugueses e uma Taça de Portugal, né? Uma Copa de Portugal. E foi vendido ao Valência por 12 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais, mais ou menos. Só que no Valência ele não jogou. Não chegou a jogar nenhuma partida no Valência. Foi emprestado por questão de limite de estrangeiros, exatamente, na equipe e também porque a janela, né, já não favorecia. E lembrando que ele vai ficar só 4 meses, tá? Isso. Vai ser muito difícil manter o Otamendi no plantel, porque o salário dele gira em torno de 600 mil euros por ano. E lembrando que é uma questão até interessante, porque o Atlético cita que pode
renovar, estender esse vínculo até o final do ano. Mas o que deu para entender... O time contratou por 12 milhões, não vai querer o jogador de volta. Não, e assim, o que deu a entender nessa contratação é que o Otamendi tá vindo pro Brasil só para manter ritmo. Exatamente, por causa da Copa, esse pensamento. Ele tem um pensamento de tentar sonhar com a Copa do Mundo, ele já defendeu a seleção da Argentina em 2010, mas eu acho muito difícil. Eu acho que o time da Argentina já tá fechadinho ali, mesmo com aquela defesa fraquíssima que a seleção da Argentina tem. Bom, então ok, Josias, eu vou pedir antes de falar do Cruzeiro, pedir pro Fausto colocar a tabela do Campeonato Mineiro, por favor. Esses aí foram os resultados da quarta rodada. Tupi 2, Atlético 0, Minas Futebol 1, Boa 2, virada, né, inclusive. Boa, 100% no campeonato. Cruzeiro 2-0 no América, o Tombense 1-1 na Caldense, o Nacional, tá vendo, o Tombense não conseguiu ganhar da Caldense em casa. O Nacional venceu o Guarani por 3-2 e Vila e o RT jogam só no dia 12 de março. Tá aí a classificação do campeonato, o Boa tem 3 jogos, tem 9 pontos, mas ainda está atrás do líder Cruzeiro, que tem um empate nessa campanha. Tupi 7, Caldense 6, Tombense 5, Guarani 4, Atlético 4, Nacional 3, Vila Nova 3, URT 3, América 2, Minas Futebol 1. E falando um pouquinho do América, o América demitiu o técnico Silas há poucos instantes. É uma vergonha, né? Se for parar para pensar. Eu até comentava isso mais cedo com alguns amigos meus, que o América não costuma ter muita paciência com o treinador, ainda mais no Campeonato Mineiro. Já visto que a gente viu o ano passado... Ô Josias, aí você vai... Assim, eu até concordo com você e tal, eu só queria colocar mais uma situação. Não, gente, vamos falar real. Contratou o Obina e o Leandro Guerreiro. Nós víamos o que esses dois jogadores estavam fazendo à frente do futebol nacional, tanto o Obina no Bahia e o Leandro Guerreiro no Cruzeiro. Queriam o quê? A culpa é do treinador? Pois é, isso que é o grande questionamento, né? É culpa do treinador. E ontem, e falo mais, eu não acho que o América está totalmente desastroso assim, não. Eu acho, na verdade, que, bom, exemplificando o jogo de ontem, aquele time reserva do Cruzeiro, que, na minha opinião, fica entre os 6, 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, assim, com até tranquilidade, um time que tem Marlone, Júlio Batista, William, Tinga, é um time de respeito, né, Josias? O reserva dos reservas, Cagiel, Beraz... É impressionante. E a diferença dos dois times. O Cruzeiro entrou para destruir o América no primeiro tempo, conseguiu, descansou no segundo, acabou o jogo. Verdade. Então, o América, para mim, eu acho que a diretoria não espera os caras darem uma sequência nos trabalhos. Foram 4 jogos, eu sei, 2 pontos, pouco, sim, ainda não venceu, mas não quer fazer também time da noite pro dia, né? Não, com certeza. Obina totalmente fora de forma. Não tem condição. Leandro Guerreiro, não tem condição. Por que não manteve simplesmente a base do ano passado e falou assim, vamos melhorar essa base, vamos tentar contratar jovens promessas e colocar para jogar. Esse volante do Cruzeiro, Rodrigo Souza, era um ótimo jogador para a América ir buscar do Boa Esporte. Por que não fez? Eu prefiro apostar em medalhões. Não estou falando que a proposta... É claro que o cara, entre jogar no Cruzeiro e jogar na América, ele vai ter preferência de jogar no Cruzeiro, jogar no Atlético, jogar no Flamengo, jogar no Inter. Isso é lógico. Mas por que não pensaram isso antes? O Rodrigo Souza foi contratado ano passado. Exatamente. É um planejamento totalmente equivocado que o América já vem fazendo há bastante tempo. E agora vai estourar mais uma vez e aí já começa, né, aquelas velhas brincadeiras em relação à América, quando demite um treinador assim, aí já vai voltar lá naquela época, Givanil, daquelas histórias que o América sempre descobre e sempre faz, né, traz seu torcedor, que já fica desesperançoso já, porque começa a temporada, o time faz 2 pontos, beleza, o time tá tentando ainda alguma coisa, se encaixar, mas já demite o treinador de cara, vai começar tudo do zero novamente. O cara vai chegar aqui, vai ter que olhar os jogadores que o América tem, formar uma nova base, pode dar uma injeção de ânimo, assim como o Silas fez o ano passado, que tentou subir e tal, mas o América ficou brigando ali, mas não conseguiu ganhar em casa de jeito nenhum. É uma dificuldade enorme que o América tinha. E agora vai pegar um novo treinador
quem sabe pode estourar até pro Flávio Lopes, que já tá lá já, né? Quem sabe vou voltar a ser treinador do América. E aí fica naquela confusão que a gente sabe, né? Que é uma triste vida, uma triste sina que o América tem todo ano. Mas eu acho que tá exagerando. Eu acho que tem que esperar um pouquinho para tomar umas decisões mais importantes dessas. Isso. Bom, vamos falar agora do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou ontem do América 2-0 com relativa facilidade. 2 gols do zagueiro Léo. E Josias, o Cruzeiro joga contra o Real Garcilaso na quarta-feira, pelo grupo 5 da Libertadores. A gente já tinha falado do Atlético pegar o Zamora, que é um clube que muita gente desconhece, mas ano passado o Real Garcilaso chegou até as quartas de final da Copa Libertadores. É um time que prima pelo toque de bola. O Real Garcilaso não é um time, como as pessoas podem falar, talvez bobos. É um time que não tem tanta tradição no futebol assim, mas nos últimos anos tem conquistado muitos adeptos lá no Peru. E o Garcilaso é um time que não vai jogar em casa, né? Ele vai jogar a 3.200 metros de altitude como é que chama a cidade? Huancayo. É um time que não vai ter torcida, mas vai ter altitude. Isso, que é uma grande aliada aí nesse momento. Mas é a desculpa pro Cruzeiro empatar, perder ponto lá? Não é desculpa. O Cruzeiro tem um time muito superior, né? A gente vê isso nitidamente aí, questão de o elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 2 times. Exatamente. É como hoje o Cruzeiro, eu acho assim, desculpa te cortar, Josias, mas eu tô comparando o Cruzeiro hoje muito com os times europeus nesse sentido. Você vê que o Chelsea, por exemplo, perde o Hazard, perde o Ramires, mas tem sempre um Lampard, tem sempre um Oscar, tem sempre jogadores ali que podem entrar. William. São jogadores que se completam e não dá prejuízo ao treinador. E no caso do Cruzeiro, a grande vantagem que o Cruzeiro tem nessa temporada vai ser isso. O Cruzeiro praticamente vai disputar a Libertadores com um time e o Campeonato Mineiro com outro. Isso, o que já facilita bastante a questão de preparo físico, né? Que vai poupando esses jogadores, poupando energias mesmo aí para a competição mais importante do Cruzeiro, né? A tão almejada Libertadores. O Cruzeiro está aí, né, sonhando. E está pressionado para ganhar. Pressionado para ganhar por tudo que fez o ano passado e por tudo que continua fazendo esse ano com essas contratações. E chegaram também casos, por exemplo, de Marlone, que atuou muito bem na partida. Apesar de ele estar um pouco tímido para chutar para o gol, né? A questão dele é mais dar dribles ali, caindo pela ponta e tocando, ele é o reserva, passando. Na minha opinião, ele é o reserva. O Cruzeiro encontrou o substituto para o Everton Ribeiro. Exatamente. É o Marlone. A questão é quanto que o Marlone pode render nesse time. Isso. É o que a gente precisa saber, como que ele vai entrar, né? Também na questão do time titular, né? Uma oportunidade que ele tiver jogando com outros jogadores, que no caso, como o Cruzeiro se dá ao luxo de ter 2 equipes, quando eles jogam, né, na questão de reserva com titular, o pessoal fala assim, o Cruzeiro não estava tão... A gente não sabia porque o time do Cruzeiro poderia entrar desentrosado contra o América, mas são jogadores que durante o treinamento já estão fazendo esse bate-bola aí já há algum tempo. É um time que treinou junto ano passado inteiro. Exatamente. Então eles já têm uma afinidade maior. Chegaram algumas peças, como o caso também do Rodrigo Souza, que é um jogador. Na verdade, também. São as 2 peças, né? O Rodrigo Souza no meio-campo e o Marlone. Isso. E o Marcelo Moreno, que é um reserva, mas agora está tendo essa oportunidade de jogar na equipe titular por conta da lesão do Borges. Né? Então é um time que realmente está pressionado, como você disse, até lembrando o fato das últimas Libertadores do Cruzeiro. O Cruzeiro desempenhou também em 2009, né? Foi aquela questão que está atravessada até hoje para os torcedores. Então tem todo aquele peso, né, do Cruzeiro também ser um time tradicional na competição. Chega como atual campeão brasileiro, né, tricampeão brasileiro. Então tem toda essa pressão em cima do Cruzeiro e todo mundo quer ver como o Cruzeiro vai se comportar nessa Libertadores, né? Que vai ter aí, rivalizando também com o Atlético, né? Seu rival local. Então vai ser uma competição bastante dura que a gente vai ver como que vai ser. Se eu pudesse enumerar os favoritos à Copa Libertadores da América, eu basicamente enumeraria em 4. Cruzeiro, Atlético, Vélez e News Old Boys. Mas o Cruzeiro está à frente desses 3 times. É um time que acabou o ano bem e começou o ano bem. É um time que você viu contra o Vila Nova. O Cruzeiro está jogando o Campeonato Mineiro em um tempo. O Cruzeiro joga o primeiro tempo e descansa no segundo. O que o Cruzeiro fez com o Vila Nova foi mais ou menos o que o Cruzeiro fez com a Portuguesa ano passado. Isso. Meteu 4-0, tchau, acabou, fim de papo, não tem mais essa. E o futebol que segue. É um time superior em plantel, em técnica e em qualidade do que os outros. É um time que tem uma estrutura muito boa.
E é um time que tem a torcida. É a torcida que vai ao Mineirão, é a torcida que provavelmente colocará em média 40 mil torcedores por jogo na Copa Libertadores. Tem um jogo que é um horário esquisito, né, Josias? Que é 5h30 da tarde contra o melhor jogo, na verdade. Talvez seja o melhor jogo até... Tirando todos os jogos do grupo do Grêmio, seja o melhor jogo, que é o Cruzeiro e a Universidade de Chile, que passou pelo Guarani na fase 1 da Libertadores e agora está na fase do grupo do Cruzeiro. Mas você concorda comigo, Josias? O Cruzeiro está realmente à frente do resto? É o grande favorito a conquistar o tricampeonato da Libertadores? Concordo, justamente por esses fatores que a gente citou, né? Além de ser o time aí que é o time a ser batido, no caso, se a gente for para pensar, porque todos os times brasileiros eles entram bastante gabaritados na Libertadores por várias questões pela representatividade que esses times vêm tendo ao longo das competições, né, das Libertadores mesmo. Tanto é que os times brasileiros eles têm tido melhores campanhas, têm conquistado o título da Libertadores. Conquistou os últimos 4. Exatamente. Então já chega se impressionado, ainda mais sendo campeão brasileiro. Né? Lembrando que o Fluminense não fez uma grande campanha na última Libertadores, mas era aquela história, né? O Fluminense foi campeão brasileiro, né? Era uma equipe boa, mas não era uma equipe no nível que é o Cruzeiro hoje, né? Então não tinha um elenco tão expressivo assim, com vários jogadores que podem entrar na partida e mudar completamente o cenário do jogo. Agora o Cruzeiro tem, e é por isso que fica a pressão em cima do Cruzeiro, e por isso que o Cruzeiro é o time favorito, tanto em questão também financeira, né? Questão a diferença é muito grande. Muito grande. Então... O que me chama a atenção é claro que existem as rivalidades nacionais, as rivalidades em que você vê que um time pode atrapalhar e tal. Na Libertadores existem algumas situações que me chamam muito a atenção. Primeiro, o Flamengo não consegue fazer nada. O Grêmio há muitos anos também não consegue fazer nada. O Atlético Paranaense é um time que a gente viu o que aconteceu lá em Lima e lá em Curitiba. É um time que deveria ter saído e não saiu. Parece que toda aquela coisa que o Atlético teve ao longo da campanha da Libertadores de 2013, o Atlético Paranaense pegou, fez um bloquinho, fez um montinho e jogou num jogo só. Porque o que aconteceu lá não tem cabimento. Falta quem? Aí temos o Botafogo. Aí temos o Botafogo. O Botafogo é um time que incomoda, incomoda muito, mas não pelo aspecto técnico da coisa. Parece que a torcida do Botafogo, que não vai ao estádio, achou o campeonato que ela vai querer ir, né? Exatamente. Até que já foi 4x0. 4x0 em cima do Deportivo Quito. O Alisson, né? O Alisson. O Alisson. As pessoas acham o Alisson. O Alisson já mostrou por que é acostumado a ser artilheiro da Libertadores, já tinha sido na edição de 2011. Então, o Cruzeiro e o Atlético, coloca até o Atlético nesse bolo, são superiores ao resto dos times brasileiros. A gente vê o Grêmio numa reestruturação incrível. Eu gosto muito de acompanhar os jogos das equipes nos estaduais. Eu vi Grêmio e Veranópolis, na Arena Grêmio semana passada, numa quarta-feira. Ficou 1x0 pro Grêmio aos 30 minutos, daquele jeito. Uma jogada aérea, gol, saiu gol. Mas o que me chama a atenção com relação ao resto da Libertadores é que é uma Libertadores que não tem os bichos papões, né? Vamos dizer, Independente, Boca, River Plate, Olímpia, Corinthians. São equipes que fazem falta à competição. E eu acho, na minha opinião, que a responsabilidade está em Cruzeiro e em Atlético, muito por isso também, Josias. São os melhores times, são os times que têm mais tradição nessa competição e vão tentar ganhar. Você vê a Libertadores, na minha opinião, tá, gente? Eu não tô querendo colocar mais problemas, mais lenha na fogueira, mas pra mim é a pior Libertadores dos últimos 52 anos. 53, né? 54. Vários times assim que... 53 anos. Vários times que realmente não fazem assim muito jus à competição. Até os times do México que incomodam não vão incomodar tanto, né? Não vão incomodar tanto. Então é uma facilidade a mais aí para os times brasileiros também.
não totalmente brasileiro, mas para Cruzeiro e Atlético, no caso. Atlético. Agora, lembrando, a situação do Grêmio é até interessante, que o grupo do Grêmio é um grupo bastante ingrato, né? Então, talvez seja o mais... O que eu acho é que Cruzeiro e Atlético vão ser os primeiros colocados dos seus grupos, os vão grupos ficar são bem mais- ranqueados, provavelmente 1 e 2 ou 1 e 3, eu não acho que vai sair disso. Mas o que me chama a atenção é que eles vão, provavelmente um dos dois vai pegar alguém daquela chave. Inclusive, eu até falo também que essa questão de Libertadores assim, eu acho que os adversários, os maiores adversários dos times brasileiros são os próprios times brasileiros. É uma expressão que já tá ficando chata, né? Porque os argentinos, a gente pode citar o News Old Boys, que é a grande força. Mas o News Old Boys é um time que chega mas e não na hora vai. que a gente vai, Não vai. para. Exatamente. E também o Vélez. Outro também, é um Que time também é que outro que ganhou vai, mas não uma vai. edição, já ganhou uma Supercopa da Libertadores em cima do próprio Cruzeiro, ganhou uma Libertadores em cima do próprio São Paulo, mas parou por aí, né? Isso foi em 94 e 96. Isso. Já tem alguns anos, né? Tem alguns anos. Então fica isso, né? Porque, por exemplo, quando um time brasileiro enfrenta o outro, tirando o caso do Atlético, que destruiu o São Paulo no ano passado... Mas perdeu no primeiro jogo. Perdeu no primeiro jogo, teve que usar mais uma vez a mística do Horto aí para conquistar Não, o desculpa, ele avanço perdeu o primeiro jogo da fase de grupos. na fase de grupos. Lá ganhou, o gol do Tardelli, inclusive, e aqui destruiu o São Paulo. O São O Paulo melhor já jogo vinha... de São Paulo que eu vi, tá? Exatamente. Não foi nem da temporada. O que eu vi foi esse. Então foi um jogo assim que o Atlético estava vindo a 100 por hora, o São Paulo estava começando a afundar na crise lá, que conseguiu salvar no final do ano. Tirando isso, quando o time brasileiro enfrenta o outro, as coisas costumam ficar niveladas ali. Então, essa que é a dificuldade. Mas tirando os outros adversários, se o Cruzeiro pegou aquele Once Caldas naquela época lá, né, acabou perdendo, mas foi uma questão assim, totalmente... Eu falo porque o Cruzeiro perdeu desatenção. o Once Caldas, Josias. Da mesma maneira que o Cuca enxergou uma maneira de ganhar com o Atlético, ele enxergou uma maneira de perder um jogo ganho, porque o Cuca tem dessas coisas. Ao invés dele esperar o Once Caldas chegar, o Cruzeiro podia perder aquele jogo por 1-0. Isso. Esperar o Once Caldas, tentar sair no contra-ataque, o time tinha jogadores velozes, tinha o Roger, tinha o Montijo, tinha o Alisson, tinha o Thiago Ribeiro. Não, mas quis colocar 3 atacantes, tomou 2-0. Aí acabou. E aí o jogo acabou. É aquilo. Aí fica nessa mesmo, né? A gente tem que agora analisar como que vai ser esses confrontos aí, passando lá, imaginando já um cenário, né, de Cruzeiro e Atlético aí classificando bem ranqueados. Lembrando que existe apenas uma possibilidade de ter Cruzeiro e Atlético na final, tá, caros amigos internautas, que seriam 3 brasileiros avançarem até a semifinal e eles estarem em chaves diferentes, ou seja, o Cruzeiro pega um time estrangeiro, o Atlético pega o Flamengo, o Cruzeiro pega o Grêmio, o Atlético pega um time estrangeiro. Isso em chaves diferentes, tá? Caros leitores do jornal Tempo, Super FC, Josias, então é isso. Amanhã Atlético e Zamora, cobertura total aqui no Super FC. O jogo começa, senhores, atentem-se, às 22h15, tá ok? Cruzeiro joga às 22h, jogo lá, repita o nome da cidade. Juan Caio contra o Real Garcilasso. Ok, senhores? Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer aqui a presença do Josias. Eu que agradeço mais uma vez, lembrando a todos os internautas que leiam a coluna de Ricardo Plotec, nosso grande Ricardo Plotec. Existem coisas que a gente, quando você sai de férias, você não espera que aconteçam, né? Exatamente. Incrível como nas férias acontecem coisas que você nem imagina. Agora, Ricardo Plotec, colunista do Jornal Tempo, por favor, façam questão de ler a coluna, prestigia aí Ricardo Plotec todo sábado no Jornal Tempo, a coluna dele. E a última coluna dele é muito boa, o Plotec ele compara Cruzeiro e Atlético e leiam lá o que ele escreveu, ok, senhores? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.